Eu sou um dos poucos jornalistas no Brasil que bato na tecla que quem salvou o Fluminense do rebaixamento em 2013 foi o Flamengo. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e outros times também, né? Porque esse é um daqueles programas que com certeza tem audiência de outros times também. Vitor Sérgio Rodrigues, aquele aperto de mão fake de sempre, né? Como se não tivesse falado. Tem que ter. Hoje aqui o Raiz Entrevista, ou Entrevista Raiz, ainda vou decidir propriamente o nome do vídeo, mas é um teste aqui, entrevistas no canal Raiz Tricolor. Já deixa aqui embaixo quem que você quer que eu entreviste. Se não for alguém impossível, né? Entrevista o Pelé. Tô nesse cacife ainda, mas... ainda. Mas deixa aí embaixo, já dá indicações de quem que quer que apareça aqui no canal Raiz Tricolor, seja envolvido com o Fluminense, ou provavelmente não, da mídia esportiva, como é o Vitor. E aí, eu mandei lá no Instagram, a galera me mandar pergunta. E aí, a primeira pergunta, eu nem ia começar com isso não, mas é importante, que era bem assim, quem é esse cara? Um cara perguntou assim, opa, quem é Vitor Sérgio Rodrigues? Fala aí pra galera, caso alguém me conheça. Pô, uma honra estar aqui participando, ainda mais pra estreia, né? Sou um jornalista que tem 41 anos e desde sempre quis ser jornalista, desde sempre quis trabalhar com esporte, é um esportista frustrado também e que tem como norte na profissão buscar pela coerência. Então acho que é importante qualquer jornalista ser coerente, independentemente das opiniões. Não vão agradar todo mundo, muito pelo contrário, né? Vão desagradar muita gente, mas buscar sempre a coerência e sempre respeitando principalmente a inteligência de quem está vendo. Você falou a questão do esportista obcecar, qual foi o termo? Frustrado. E aí, assim, eu costumo até dizer que deveria ter uma faculdade diferente de jornalismo e jornalismo esportivo. A galera... nas aulas lá, eles me davam aula, o professor falava, não, é assim, 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 mas no esporte é diferente. Você entrou na faculdade, dentro dessa divisão que eu faria, você entrou na faculdade de jornalismo esportivo, ou você no início, quando entrou na faculdade, você falou, não, vou fazer jornalismo e... Não, eu entrei querendo trabalhar com esporte. Acho que você tem aí um componente que é interessante e até eu dou uma coisa que eu recomendo toda vez que alguém pergunta, assim, entrou na faculdade de jornalismo, já no primeiro período tenta arrumar estágio. O pessoal fala, não, só pegam no quarto, não sei o quê. Eu acho que você tem que tentar desde o primeiro dia. Eventualmente ganhar pouquinho ou não ganhar e tudo, num primeiro momento eu acho importante porque no jornalismo e no esportivo mais ainda, a tua faculdade é o local onde você faz estágio. Chegou em determinado momento que a faculdade ela mais me atrapalhava do que me ajudava, né? Porque eu já trabalhava no lance, eu era estagiário, mas trabalhava como se fosse um contratado, fazendo coisas importantes, entrevistando ministro, entrevistando técnico e... Ia pra aula de arquitetura da informação. Ia pra aula fazer coisas, aprender método e técnicas de reportagem. Então ficava uma coisa meio contraditória. Então acho que em determinado momento você tem que entender que a sua faculdade é a prática que você tem nos jornais, nas rádios, na TV e tudo mais, e revista. Então acho que isso é importante para a profissão. Você está no esporte interativo desde o início, né? Desde São o início. 12 anos que vai fazer agora, né? Fez agora, dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Que eu entrei. O canal acho que foi no meio foi dia 20, né? Foi ao dia 20. Eu lembro do início até do canal, não lembro exatamente porque eu tinha... Foi em 2007, não tinha 12 anos, não é uma idade que você tem muitas memórias. Mas eu me lembro das primeiras transmissões e era um negócio super legal. Eu, durante muito tempo, atribuí o sucesso inicial ali do esporte interativo, não necessariamente um sucesso de audiência, mas um engajamento muito grande, a duas coisas. Eu sempre atribuí, eu queria saber se você concorda. Primeiro, era que eu, como muita gente, não tinha TV fechada. Então era a primeira vez que eu tava tendo contato com um campeonato inglês ali, direto, num canal propriamente, a não ser ali nas transmissões da Band. Era a primeira vez que eu tava vendo e eu até hoje tenho um carinho pelo Manchester United por causa dessa época. E o segundo era porque nos programas de debate tinha um que ali, no meu caso, um que carioca ali, que você não via muito nos outros programas, até porque na TV aberta não tinha muito programa de debate. O da Band. Não tem, né? Ainda não tem, só tem o da Band. Exatamente. Aí o esporte passou e voltou. Só tem da Band. Mas acho que era isso, né? Ou tem algum outro ponto também que na época fez muita diferença? Acho que a pegada da emoção, acho que cativou muita gente. O fato de muita gente não ter... 2007 foi antes do boom da TV fechada, né? Que a TV fechada teve um boom ali no começo. A chegada da Fox, né? Mais ou não, menos 2012. No começo, na primeira metade dessa década teve um boom ali, agora já voltou a cair de novo, por causa de crise econômica e tudo. Mas também, ao mesmo tempo, o esporte interativo via parabólica, ele não era muito assistido
investido em locais em grandes regiões metropolitanas, por exemplo, Rio capital, São Paulo capital, não tem muito porque você não tem muita parabólica ali, né? Você tinha mais quando você saía das principais regiões metropolitanas, então você pegava, né, o caminho, por exemplo, quem conhece o Rio de Janeiro para a região serrana, você vê muita parabólica, então você pegava ali, no caso é o meu caso, como eu moro em Itanguá, já então, é quase outro país, então, aí... então ali você vê muita parabólica e a gente teve esse sucesso. E a outra, de fato, que isso até, tipo assim, de um primeiro momento foi... A gente, acho que conceitualmente é um erro, assim, né? A sede é no Rio de Janeiro, caminhava para falar mais de coisas do Rio de Janeiro, porque é a coisa que está mais próxima de quem faz o programa, né? Os próprios jornalistas na época, que eu lembro que quando chegaram, os que eu tenho mais memória, no caso, tinha o André, que era de São Paulo, mas eu lembro muito do Jogando em Casa, que tinha você, tinha o Baran do Rio, o Rolim também, o Rolim. Exatamente. Então era até os próprios jornalistas eram mais... ali, mas ao longo do tempo a gente procurou atender para falar o que mais gente quer ouvir também, para abordar grandes marcas que envolvem grandes pessoas também, é um grande número de pessoas. E aí, assim, teve um lá no Instagram, que ele falou, o Leonardo Fagundes, ele pediu pra eu cantar um negócio, você que ainda que gera uma pergunta, né, que era a tradicional musiquinha do Baran, que era o Vitor Sérgio, e tinha a resposta também. Eu lembro essa letra até hoje. Então, da resposta eu não lembro, mas na verdade, vocês conhecem a história? Você sabe a história dessa música? Eu lembro dela já não Jogando em Casa. Então, a história dessa música é que o Baran, que tem um nariz muito maior que o meu, isso aí não tem nenhuma dúvida, ele passou a vida dele toda ouvindo essa música cantada pra ele. Que era o Leonardo, seu nariz é um exagero, onde você vai, seu nariz chega primeiro, do Corcovado dá pra ver o Rio de Janeiro, do seu nariz dá pra ver o mundo inteiro. Essa música, ele cresceu ouvindo cantarem pra ele, porque o nariz dele sempre foi essa coisa fora do comum aí. E aí, quando chegou aqui, ele começou a cantar pra mim. Claramente um complexo, né? Você vê que é claramente um complexo do Leonardo Baran. Você não lembra da resposta? Eu não lembro da resposta, cara. A gente fez uma vez, mas eu não lembro. Mas Baran, o seu é bem maior, entre nós dois, você leva melhor. E tinha uma segunda estrofe que eu não lembro. Coisa eu também não lembro, Esses casos, e aí até você falou dessa, não da nacionalização propriamente como estados, né, mas assim, da nacionalização com porte mesmo, né, virando uma emissora nacional na TV fechada. Isso é uma coisa que hoje seria possível ainda no esporte interativo, ou foi uma época que, aconteceu, quem viu, porque a galera fica muito comentando isso. Saudades do esporte interativo raiz. Então, o pessoal fala muito nisso, mas aí é um pouco de dúvida, assim, de como você agir, porque quando a gente fazia assim, uma coisa mais descontraída, mais nonsense assim, a gente tinha muito fã, muita gente que elogiava, mas ao mesmo tempo muita gente percebia isso como se fosse um amadorismo, entendeu? E muita gente percebia... Usa o termo várzea até. Muita gente percebia a nossa descontração como se fosse um amadorismo, como se desqualificasse o nosso trabalho. Assim, é ruim isso também, né? É ruim, porque tipo assim, a gente dá uma brincada aqui e ali, quer dizer que a gente tenha menos qualidade. Mas acho que pela direção do programa, pela direção da emissora, o caminho seguido foi se aproximar do padrão que é imposto pela TV brasileira hoje. A padronização hoje, né? mesmo. Então, tipo assim, algumas coisas a gente se manteve do mesmo jeito, como por exemplo, buscar sempre a emoção, que muita gente confunde com gritaria, que acho que é injusto, mas ok, cada um tem a percepção gosto, que... cada um tem a percepção que quiser. A outra parte, a parte mais brincadeira e tudo, foi aos poucos, foi se perdendo, né? Recentemente voltou um pouco, quando a gente trouxe o Ale Oliveira, que tem um pouco desse viés, mas se você for ver lá atrás, isso se perdeu muito, assim. Interrompendo aí rapidinho a entrevista, só pra dar alguns recadinhos aqui que são importantíssimos. Primeiro, você lembra aí que eu tô sem monetização no canal, então, pelo menos nesse período aí, tem 4 formas que você pode ajudar aqui o canal. A primeira delas, comprando camisas do Raiz Tricolor. O link tá aqui embaixo na descrição. Segunda forma, vai comprar algum produto do Fluminense? Compra lá na loja do oficial do Fluminense, o link também tá aqui embaixo. E usa o cupom Raiz Tricolor que você ganha 5% de desconto. Isso ajuda o canal também. Outra forma é apoiando lá no Padrim. Você fazendo o seu apoio, você entra no grupo do WhatsApp do Raiz Tricolor que já tá lá bombando já. E por último, se você não tem condições de fazer nenhum desses, me ajuda muito você compartilhar esse vídeo em todos esses grupos de futebol que você tem, porque o Vitor Sérgio é um cara muito maneiro. O outro recadinho que só que eu preciso dar é que nos próximos 40 segundos, eu vou botar até um timer aqui embaixo, nos próximos 40 segundos o áudio deu um problema na gravação, na verdade o áudio e o vídeo, então você vai ficar com o áudio um pouquinho pior, mas tem um time de 40 segundos e aí depois volta tudo normal, beleza? Segue o vídeo.
Eu, mudando um pouco, eu vi que você é muito fã, uma das suas referências é o Washington Rodrigues, né, o comentarista da Tupi, o Apolinho. E ele tem uma peculiaridade que você compartilha, que é o time é conhecido, nunca escondeu, ficou escondendo o time. Ele até foi bem mais à frente, não acredito que não seja esse o objetivo, mas que ele virou treinador do Flamengo na época. Eu não tenho essa capacidade, não. E aí, assim, é algo ele virou em 95 para apagar o incêndio ali. Que hoje até teve um caso recente, acho que talvez o maior até do Brasil de jornalista virando alguma coisa, que foi o Marcelo Santana, do Bahia, que virou presidente. Mas é uma coisa totalmente diferente. O Kleber Leite lá atrás também tinha sido, né? Tinha largado a reportagem para virar presidente do Flamengo. Ele, inclusive, contratou o Washington Rodrigues para ser treinador. Ou seja, né, era um vínculo midiático. Eu abri essa pergunta lá no Instagram, né? Falei pra galera fazer pergunta, e alguns até fizeram até menos do que normalmente fazem sobre qualquer jornalista, de qual o clube dele, porque a galera, em tese, que já te conhece um pouco, já sabe mais que você torce pro Flamengo. Eu, como costumo dizer, eu sou flamenguista, sou rubro-negro, mas eu não trago a minha torcida para o meu trabalho. Se você observar meus comentários, eu elogio e critico o Flamengo com a mesma naturalidade que eu faço isso com os outros clubes. Por uma questão de decisões erradas, ultimamente nesse período de 2007 a 2019, eu mais critiquei o Flamengo do que elogiei por razões óbvias, que o time do Flamengo cansou, ou o Flamengo como clube cansou de fazer besteiras uma atrás da outra. Mas também elogiei coisas boas. Curiosamente, as pessoas saberem que eu sou Flamengo só me trouxe problema com parte de uma torcida, com a do Flamengo. Porque isso é engraçado, né? Não é engraçado. Não, digo assim, engraçado, é curioso. Mas eu nem acho curioso, porque diz muito do que o público espera do jornalista. O público espera que eu, por dizer que eu sou flamenguista, que eu seja um advogado do Flamengo. Ou você vai ser amado ou odiado. Então, você deixa de poder ficar no meio termo quando você assume o time, né? Talvez esse seja o maior problema. Mas é isso, acho que as pessoas entendem que eu vou ser um advogado do Flamengo e eu não vou ser. Eu vou elogiar o Flamengo quando o Flamengo merecer, vou criticar quando o Flamengo merecer, com a mesma naturalidade que eu faço com o Fluminense, com o Vasco, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Inter, por aí vai. Se você pegar muita gente falando, muito vascaíno falando de mim, o tricolor mesmo falando de mim, as pessoas, a maioria, sempre falando, muita gente fala, esse é um dos poucos mulambos conscientes, é um dos poucos mulambos que... E isso é interessante, porque eu acho que você não é muito marcado também, assim, você não é um jornalista flamenguista, assim, não é tanto que alguém perguntou, né? Isso foi uma preocupação minha. Eu sempre procurei não ter o rótulo de um jornalista flamenguista, que só fala de Flamengo. Tem muita gente que e eu respeito, não tem problema nenhum, só que eu não sou ombudsman do jornalismo. Tem quem faça. Então, você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu sou um dos poucos jornalistas no Brasil que bato na tecla que quem salvou o Fluminense do rebaixamento em 2013 foi o Flamengo, não foi a Portuguesa. Isso, olha, eu acho que deve ter gente aplaudindo de pé. Quando eu falo isso, aí uma porrada de flamenguista vem dizer, você, não sei o que, vai olhar, como não? Eu falei, filho, o que eu tô falando, não é opinião, o que eu tô falando é um fato, é só você pegar a tabela do campeonato. Você não cabe a você comigo discutir. Aí o cara fala, que flamenguista é você? Eu falo, eu só tô falando que isso é um fato, não é uma coisa. Então, tipo assim, aí as pessoas acham que por falar isso eu tenho que falar, não, a Portuguesa que salvou o Fluminense. Não, a Portuguesa não salvou o Fluminense. Quem salvou o Fluminense foi o Flamengo. O Flamengo salvou o Fluminense, a Portuguesa salvou o Flamengo. Então, então eu falo isso, aí, que absurdo. O meu lugar de torcer é no Maracanã. Inclusive, eu frequento o Maracanã, vou à arquibancada, não vou pra tribuna, vou à arquibancada, vou com camisa. Ali eu tô torcendo. Mas quando eu tô trabalhando, então nas redes sociais, eu não sou flamenguista ali eu sou um jornalista. Advogado do Flamengo, né? Não sou advogado do Flamengo. Vou elogiar e vou criticar conforme eu achar que o Flamengo e qualquer outro clube merece. Foi uma pergunta que muita gente fez, e aí eu não vou citar os nomes propriamente, mas que era, e aí assim, independente de você ser flamenguista ou não nesse caso, né? A pergunta já seria feita com qualquer um. Que é de uma preferência, eu não gosto muito do termo preferência, que dá a intenção de que é proposital por algum time. Mas em relação a tempo e cobertura e etc, nas mídias nacionais, principalmente TV, né, que é um veículo mais nacional, só fala do Flamengo, só fala do São Paulo, só fala do Corinthians, só fala do Palmeiras, enfim. Por outro lado, também vem uma corrente, tanto de veículos como Raiz Tricolor e como outros veículos em podcast, em YouTube, específicos em um nicho de um clube. Sim. Como que você, nesse momento, você é integrado nesses dois meios, né, tanto no meio de internet quanto no meio da televisão, que, assim, em relação a tempo, fala realmente mais de determinados clubes em relação a outros. Como você analisa esse período de transição que a gente tá entre... Eu dependo da mídia tradicional aqui, que ela fala, etc, do meu clube, mas eu tenho um canal no YouTube que cobre diariamente e ele
produz conteúdo pra mim. Esse aí é um tema importante, porque você tem no Brasil, só pra entender, quando você vende os direitos do campeonato inglês, quem compra, ele compra esses direitos para passar pra Inglaterra inteira, ou pro Reino Unido inteiro. Então ele comprou lá o jogo sei lá, Manchester City e Leicester, comprou lá e passa o Brasil inteiro. Essa realidade no Brasil já não serve, porque você tem aqui no Brasil 2 mercados muito fortes que dominam, concentram lá, sei lá, 90% do mercado publicitário, você tem as outras praças. Então você já vê uma realidade diferente aí. Dentro dessa realidade, você tem o mercado de São Paulo, que concentra, sei lá, 60% do mercado publicitário, se for bobear deve ser mais, e você tem o Rio de Janeiro e você tem embaixo os outros, que é um componente contra o qual brigar é muito complicado, porque o mercado publicitário considera o Ibope considera na hora de divulgar, pagar pelas suas propagandas, o mercado publicitário de São Paulo. Por isso, você tem mais medidores em São Paulo. Ao ter mais medidores de São Paulo, você projeta que a sua programação tem que capturar mais pessoas em São Paulo. E ao fazer isso, você naturalmente caminha para privilegiar times paulistas. Então você já está falando, estou dando aqui uma escadinha. Junto a isso, você tem o Flamengo, que é de um mercado, do segundo mercado, e agrega um número de pessoas interessadas naquilo muito grande. E aí você está ali brigando por migalhas de audiência, e é isso que hoje os canais de esporte brigam, considerando todo, a TV cada vez menos tendo audiência, para outros meios, como você falou, eu vou chegar lá, e aí logicamente converge para falar de times paulistas, falar de Flamengo. É uma coisa contra a qual é muito difícil você brigar, e uma coisa que você fala assim, mas isso daí é porque as TVs querem. Não é bem assim. Se você pegar resultados de internet, de YouTube, conteúdo de outros times e conteúdo de Flamengo ou Corinthians ou Palmeiras, é muito maior do outro. Então é uma realidade. Então você tem um ponto aí que é importante. Sobre os canais alternativos, diante desse cenário, que acho que dificilmente vai mudar, você está começando a ter especialização de determinadas situações. Você tem, por exemplo, o Palmeiras, você tem grandes veículos que especificamente falam do Palmeiras. Por quê? Porque eles sabem que o Palmeiras talvez não seja falado como os outros. Tem um risco aí, que é o risco de você só ouvir o que você quer ouvir, né? Então esse é um risco importante. Acho que dificilmente você vai ouvir num veículo que só cobra uma coisa, muita gente falando mal ou dando uma outra visão sobre aquele time. Mas na época do Atlético Paranaense, até que o Atlético Paranaense bloqueou a cobertura, que levantaram muito esse debate de que só quem transmitia jogo, só quem falava, era tudo, mas aí era até pior, que era institucional do clube, do clube, era exatamente, que é pior ainda, né? Aí é pior. Agora você tem, por exemplo, o Palmeiras todo dia, você tem Verdaço, você tem vários sites que cobrem o Palmeiras, cobrem o dia a dia, inclusive falam mal do Palmeiras. Você até citou o exemplo do Palmeiras, mas aí tem um outro que eu sei que você acompanha também, e que é até um pouco mais amplo, que é o podcast 45 Minutos, de Pernambuco, eu ouço também há muito tempo. Que agora virou uma coisa quase do Nordeste. Eles ampliaram, né? Saíram de Pernambuco e agora estão meio que já dominando ali o Nordeste, dentro desse prisma de jornalistas com qualidade, mas que conhecem o produto. Mas eu vejo que o que mais até cativa o público é o especialista. Ao mesmo tempo que tem esses veículos no consumo sob demanda, tantos específicos, também entram alguns mais gerais. E você, de uns tempos pra cá, acho que foi 2014, 2015, você começou a ir pro YouTube, no caso ainda como esporte interativo, né, com o VS Ranking. Que ainda tem ainda. Inclusive eu vou gravar um daqui a pouco. Mas você agora também meio que em carreira solo também com o canal do VSR. O canal do VSR, na verdade, eu já deveria ter começado há muito tempo, né? Porque na prática, quando você ainda tinha os canais de esporte interativo, eu estava no ar direto. Estava no ar pelo menos 2 programas por dia, basicamente, mais transmissões e tudo. Com o fim dos canais, agora que eu estou me mudando para São Paulo, vai voltar, vou estar num programa praticamente todo dia, vou estar nos jogos e tudo, mas você diminuiu muito. Então, aí eu arrumei o canal como uma forma de continuar as pessoas me vendo. Mas na verdade eu já devia ter feito isso há muito tempo. Na verdade eu dei mole, era pra eu ter começado isso já alguns jornalistas que já fizeram assim há um tempo atrás, né? Acho que o Mauro César já tinha um canal há um bom tempo. Você tinha outros que saíram na frente e que há essa demanda, né? Porque as pessoas querem te ver. E então, tipo assim, eu fui olhando hoje, e muita gente tinha falado comigo, mas aí você fica, qualquer coisa desculpa e tudo. Na verdade hoje eu faço uma autocrítica, eu devia ter começado há muito tempo. E aí agora eu tô tocando, por exemplo, uma coisa que eu ainda nem tenho estrutura pra fazer direito, já tô com quase
quase 20 mil seguidores, então é uma coisa bacana isso de você... E é um ponto, até esse canal, e às vezes eu já fiz um pouco dessa autocrítica no Raiz Tricolor, porque a gente vê muita coisa no YouTube dando certo, assim, que uma super produção, uma edição. E eu mesmo comecei a fazer um quadro aqui no canal, que eu fazia todos os quadros com uma edição legal e tal, eu mesmo editando, eu achava que era muito legal, né? Mas aí ia fazendo e tal. E aí eu comecei a fazer um de notícias, e eu botava edição e inseria. Depois eu tirei ali uma inserção de imagem, né? Que eu botava uma foto do jogador, tirei. Aí comecei a tirar. Aí eu comecei a ver que a galera tava muito mais interessada na minha análise da notícia do que propriamente na edição super produzida que eu fazia. Isso vai com um pouco de agora, o que tem coisa pra gente fazer na internet, você não viu o negócio do ovo aí? Porra, o cara é um gênio. Eu queria apertar a mão desse cara. O cara abriu uma porcaria de um perfil no Instagram, botou uma foto do ovo, dizendo assim, não, vamos fazer lá pra ser a foto mais curtida. Deu certo, ele tem mais de internet, 40, né? tem mais de 40 milhões de fotos. Ele começou a vender camisa. Ontem eu botei isso no meu Twitter. 15 libras, ele começou 15 libras, uma camisa preta dessa com um ovo no meio, 15 libras. O cara é um gênio, deve estar vendendo pra cacete, porque então o cara é um gênio, tem muita coisa, você que tá vendo, tem muita coisa pra você fazer na internet. Tem coisa boa aí. Tem coisa boa e tem coisa que você vai aproveitar a onda. Então, não, e o canal, eu acho até interessante que às vezes eu abro, eu ouço até como um podcast, porque como não tem muita coisa, né? Você já pensou em fazer transformar aquilo lá num áudio? Não, então tô querendo fazer um projeto também de um podcast, mas tá complicado, cara. Eu preciso até pegar uma mesinha dessa aqui que eu vou levar para São Paulo pra ver se consegue fazer, mas enfim, isso aí é um projeto pra frente, tô querendo fazer sim. A última pergunta foi o Bruno Valente que mandou lá no Instagram, e aí ele não formulou assim provavelmente, mas ele fala da questão da onda de transmissões ao vivo, em 2019 acho que convergiu pra tudo começar em 2019, de transmissões via internet. Alguns gratuitos, né, como no caso do Facebook, chega na Libertadores, como TV aberta ali. Liga dos Campeões. E alguns, digo em 2019 começando, né? Sim, que a Liga já vem, né? Isso. O Facebook tendo direitos da Liga dos Campeões. É que eles compraram inclusive como TV aberta também. Porque na verdade isso é muita gente é grátis, né? Não, isso aí muita gente não entende, né? Assim, né? A UEFA vendeu um pacote pro Facebook. O que é? A gente não dá pra gente saber. As pessoas ficam muito preocupadas do que era, né? Como é que era antigamente? Antigamente você tinha 2 pacotes básicos. Um pacote para TV aberta, que tinha um jogo por semana, em alguns momentos podia 2 jogos por semana, e você tinha um pacote de TV fechada mais internet. Isso era o bid anterior. No bid atual, o Facebook ganhou como TV aberta? Ninguém sabe. O Facebook ganhou como Facebook. E tem que... Aí tu fala, mas não, o que era, entendeu? Que a gente vai passar um tempo adaptando, né? Mas então, as pessoas acham que o que era o modelo, um pacote para TV aberta e um pacote para TV fechada, isso era no bid, no negócio anterior, no triênio anterior. O de agora vendeu pro Facebook e vendeu pro Sport Interativo. Eu vejo até que, querendo ou não, a galera é aquele negócio de quando altera alguma coisa, ou então até o costume de quem é maluco por futebol, que todo esporte que ele vai ver, sabe, todo esporte que ele vai ver, ele fica adaptando, isso aqui é como se fosse o lateral, né? Porque ele vai e volta. Exatamente. Mas a gente vai ficar um tempo tipo isso assim, ainda não. O Facebook comprou como TV aberta, porque ele tem que ser... Aí que tá, é um erro. Ele não comprou como TV aberta, ele comprou como Facebook. E aí você vê assim, de qualquer coisa você reclama, contact@uefa.com, liga lá, manda mensagem pra ele, entendeu? Foi a UEFA que vendeu, não importa como é que foi. E por que a UEFA vendeu? Porque é interessante, né? Mas porque ele pagou também, né? E também porque ele pagou, mas quem comprava como TV aberta fez proposta? Exatamente, tem isso então também. Você tem esse ponto. O campeonato italiano tá passando em TV no Brasil? Não. Por quê? Porque nenhuma TV comprou. Então você tá falando assim, mas é um absurdo passar jogo na internet, da Libertadores. Olha só, a Libertadores, a Conmebol fez 3 pacotes. A Fox comprou o principal, o Sport TV comprou o intermediário, e o terceiro poderia comprar, o Sport Interativo poderia comprar, a ESPN poderia comprar, o Band Esporte poderia comprar. Quem comprou? Ninguém. Aí o Facebook foi e comprou. Então, tipo assim, não é que o Facebook tirou da TV. Nenhuma TV comprou. E aí o Facebook comprou. Então é diferente. Não é isso. Sul-Americana. Quantas TVs compraram a Sul-Americana? É isso que eu ia falar. O caso mais grave, acho que até é o da Sul-Americana, que aí é o legítimo. Mas grave comprou. Pra quem? Não, mais acentuado desse. Mais acentuado. A TV, nenhuma TV, nem aberta, nem fechada, nenhuma TV
comprou, ou quis comprar, ou pôde comprar a Sul-Americana. A DAZN foi lá e comprou. E a a Conmebol tá certa em vender pra quem comprar. No caso da DAZN, acho que é até meio que invertido, porque aí entra realmente a questão do ninguém comprou, porque a DAZN, ela é uma empresa da própria empresa, que agora eu esqueci o nome, que vende os direitos, aí meio que ficou naquela. Eles criaram, já tinha até o serviço. Não, o serviço tinha fora do Brasil, eles adaptaram e trouxeram pra cá com esse... Não, eu fiz um vídeo aí sobre a DAZN, confere aí, tá? Apareceu. Aliás, aí no depois você vai ter que né? me ensinar como é que eu boto esse card, porque eu não sei fazer isso nos meus. Você sabe fazer? Porra, não sei, tá vendo? Meu canal, amigo, tá uma coisa... E mesmo assim já tá com quase 20 mil, só tem que agradecer essa galera. E paralelo a isso, chega também o Brasileirão nesse ano, né? Vai entrar nesse balaio todo também de transmissões de time. Copa do Nordeste também. A Copa do Nordeste, que o Sport Interativo não ficou com a Copa do Nordeste para fazer nesse modelo novo. Aí continuou no SBT, lá que já estava na aberta. Aí passou um jogo na Fox, na TV fechada, e todos os jogos são no Live FC, que é como se fosse um serviço de streaming também da própria organizadora lá da Copa do Nordeste. Cara, só pra gente falar assim, eu debati com muita gente, isso me deu muita dor de cabeça e vai me dar dor de cabeça de novo quando o jogo da Liga dos Campeões voltar, mas eu não estou concordando, eu não estou defendendo, até porque eu não... Cara, sinceramente, não muda o meu salário R$1 se o jogo vai ser na coisa. Eu não tô aqui pra defender. Não trabalho no Facebook, não tenho nenhuma ligação com o Facebook. A única coisa que acontece é que, às vezes, a minha transmissão que eu faço vai pro Facebook só. Mas eu faço a transmissão aqui no lugar onde sempre fiz, aqui ou nessa cabine ou na outra, então enfim. Mas eu não estou defendendo, não estou dizendo que eu gosto, até porque eu gosto, mas o meu pai, por exemplo, não vai conseguir ver jogo no Facebook, porque eu vou ter que sair da minha casa para ir na casa dele explicar, botar para ele. Eu vejo jogo por streaming há uns 10 anos, porque eu sempre vi NBA, sempre vi NFL, sempre vi NHL, vi muita coisa, então pra mim não é novidade. A transmissão ao vivo esportiva por streaming veio pra ficar, mas não é porque eu quero, não é porque eu tô defendendo, é por causa desse cenário que eu falei. A Sul-Americana, nenhuma TV comprou, o francês, nenhuma TV comprou, o italiano, nenhuma TV comprou, o terceiro pacote da Libertadores, nenhuma TV comprou, o pacote da Liga dos Campeões, nenhuma TV comprou. Então o Facebook, seja streaming, seja DAZN, seja a Copa do Nordeste, nenhuma TV comprou o pacote completo. Agora, imagina o torcedor do Bahia. Porque o torcedor do Bahia, ele vai ver o Live FC da Copa do Nordeste. Ele vai ter que comprar o da Sul-Americana, o da Zona, e ele tá com o Esporte Interativo. Então, ainda tem o Whey Plus que ele, de repente, tem que comprar e tal. Então, mas o Esporte Interativo vai passar, né, com o cenário lá, vai passar todos os jogos na TNT, né? Todos os jogos do Bahia que o Esporte Interativo pode passar. Ele vai jogar, ele vai passar na TNT. Menos um. Então, menos um. Mas se ele quiser ver remotamente, tem que ter o Whey Plus, é verdade. Então, não vou nem colocar aí o do Bahia, por exemplo, mas algum outro. Não, pior que não tem nenhum outro nordestino na Copa do Nordeste. Mas essa é a quantidade que vai ser um negócio a se adaptar, né? A verdade é que o mercado brasileiro, ele tá passando por uma transformação, provavelmente um ajuste de tamanho para baixo. E se você pensa só, até agosto você tinha 3 Sport TV, 2 Fox, 2 Sport Interativo, 7, 1 Band Esporte, 8, mais 3 ou 4 ESPN, que agora ainda tem o ESPN, o 569 lá. Eu me perco, né? Então aí você tem 8, 12. Tinha 12 canais de esporte. Cara, eu não vejo o Brasil tendo um mercado para 12 canais de esporte. Então já caíram 2, que foram os do Esporte Interativo. Não sei como é que vai ficar a questão aí da ESPN Fox. Não sei como é que tá. Então você tem um cenário aí, acho que tá tendo um Brasil passando por uma crise, não sei se vai melhorar, tomara que melhore. E só um negócio, 12 canais com as mídias alternativas. Ainda tinha isso, né? É isso que eu tô falando, 12 canais, e aí completando com o Netflix, que, por exemplo, tem documentário esportivo no Netflix, que aí tira um tempinho. Aí agora vai ter a DAZN, aí tinha o Whey Plus. Então, todo o YouTube. Todo o YouTube. Aí você tem o VS Rank, tem o Polêmica Vazia, tem o Desimpedido. Então olha quanta coisa você está disputando ali, que é a prateleira de esporte. Então eu acho que houve ali um ajuste, uma adequação. Né? Então só para lembrar, não tô defendendo, eu tô dizendo que é uma realidade. Pra gente fechar, só aqui, um ou outro. Tá. Um outro só. Aí o critério é seu. No pique. O critério é seu. Mas vai explicar ou não? Sem explicar. Você que sabe. Tá. Você que sabe. Zico ou Pelé? Zico. Galvão. Só falando como ídolo. Então. Como ídolo. É isso que eu falei. O critério é seu. Como ídolo, como representatividade pra mim. Galvão Bueno ou André Henry?
considerando que o André tem o Galvão como ídolo, Galvão. Obina ou Marcelo Cirino? Rapaz, tem que ser o Obina, mas eu sou daqueles que não considero o Obina ídolo do... Ele não é meu ídolo, mas entendo o respeito de quem ele seja, mas não é meu ídolo, mas Obina. NBA e Champions League? Rapaz, porra, difícil, hein? Difícil. Porra. Eu vou botar na Champions League, mas é 51-49. E, por último, Luiz Fabiano, Fred ou Gabriel Jesus? No auge, os três. Qual dos três você botaria no seu ataque? No auge, Fred. A torcida gostou. Porque foram os atacantes das 3 últimas Copas, né? Luiz Fabiano, Fred e Gabriel verdade, Jesus. Verdade. Então, Fred, no na auge, Copa, Fred. o Luiz Fabiano foi Inclusive, melhor. o Fred foi muito sacaneado em 2014. É outra coisa que, por exemplo, a torcida do Fluminense vê mesmo, porque fala, caraca, não tenho nenhuma coisa, cara. E o Filipão, pô, também gosto do Filipão pra cacete, não sei o que. Acho que o Filipão fez merda pra caramba lá na Copa de 2014. E que todos nós fazemos, né? Eu faço merda pra caralho na minha profissão e tudo. Mas o que o Filipão fez com o Fred no 7-1 foi sacanagem. Pra que substituir? Pra que substituir? Só pra ele ser execrado? Porra, eu faço ao contrário. Eu falo, eu quero sair. Vai sair não. Agora vocês vão ficar todos vocês aí até acabar. Não vai sair ninguém, não é? Vai subir ninguém? Não vai sair ninguém. E aí ele fez pra sacanear o Fred. Que ele tirou o Fred, pô, não ia fazer diferença nenhuma, cara. Acabou, tá lá, vocês que fizeram essa merda aí, você resolva. Agora, e aí tirar só pra ele ser vaiado pelos que estavam no Mineirão e pelo Brasil inteiro, né? Porra, uma puta sacanagem. Vou transformar na cara. Eu tenho vontade de perguntar isso pro Filipão, se ele se arrepende de ter feito isso com o Fred, que, porra, não tinha necessidade nenhuma. Tinha que perguntar, né? O que você esperava naquela substituição? Nenhuma. 6 gols do Jô e... Porra, não, cara, não tinha necessidade nenhuma, era pra chegar, ainda tinha isso, né, que o Jô tinha passado no Atlético, né, tinha, porra, então não tinha necessidade nenhuma. Fred foi muito sacaneado na Copa de 2014, ele foi péssimo na Copa, mas nada... Voltou e foi artilheiro. Não, voltou, foi artilheiro, não tá nem falando isso, mas, pô, você querer jogar nas costas dele, o mau funcionamento do time nas costas dele, só pode, ou é picaretagem, ou é mau caratismo, ou não conhece nada. Desinformação. Ou não conhece nada. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Aí ficou grande. Depois me ensina as paradas lá. Valeu. Valeu. Se não se esquece, like, se inscreve, as paradinhas aí todas do YouTube. Valeu. Valeu.